O combate à Covid, doença causada pelo coronavírus, está envolvendo todos os países, pois a doença é mundial. Nós vamos conversar hoje com Cristiana Toscano, infectologista e professora da Universidade Federal de Goiás e membro do Grupo para a Vacina da Covid, do Grupo Estratégico Internacional de Experts em Vacinas da Organização Mundial da Saúde. Olá, Cristiana, seja bem-vinda, muito obrigada por participar conosco aqui do Cidadania. Eu vou começar perguntando, conta pra gente quem são os membros desse grupo, quantos são e de quais nacionalidades? Olá a todos. Então, esse grupo ele foi conformado agora no mês passado e ele é composto por 15 membros de todas as regiões do mundo. Então, tem uma distribuição regional, eu sou a representante da América do Sul, tem participantes dos Estados Unidos, do Reino Unido, da China, da Índia, da Síria, da Austrália, enfim, tem vários representantes e participantes de diversas regiões do mundo. E quantas pesquisas para vacinas vocês estão acompanhando? Então, a gente está iniciando agora o levantamento de todas as vacinas que são mapeadas, né? Existe um processo de mapeamento e monitoramento global que é coordenado pela Organização Mundial da Saúde. E existem atualmente mais de 140 vacinas que estão sendo estudadas, tanto em fase que a gente chama da fase pré-clínica, que são os estudos em laboratório ou em modelos animais, quanto estudos já clínicos, que são estudos realizados em humanos. Dos estudos clínicos, são 15 vacinas atualmente que já estão sendo avaliadas em humanos, e nós estamos olhando mais de perto as vacinas que estão agora no que a gente chama de fase 2 ou 3, que são os estudos que englobam um número maior de participantes para avaliar a eficácia e segurança em humanos. E o Brasil, inclusive, está participando, né? Como aqui ainda está nesse... Como é esse critério, né? Que assim, depende do momento da pandemia, ali, da fase da curva que a gente acompanha? Então, acho que o Brasil está participando de diversas maneiras, né? O Brasil está participando enquanto grupos de pesquisa que estão desenvolvendo vacinas, e a gente tem aí alguns grupos que estão em estudos pré-clínicos, em particular, a gente tem o grupo da USP, que trabalha com uma tecnologia de VLP, que é uma tecnologia de partículas vírus-like, em fase pré-clínica. Tem um outro grupo da Fiocruz de Minas Gerais, que em parceria com o Instituto Butantan, também em fase pré-clínica, utilizando a tecnologia de vetores virais. E a gente tem outros grupos também, também iniciando fase pré-clínica com outras tecnologias. No componente clínico, né, a gente tem a participação do Brasil nos ensaios clínicos, e em particular de uma dessas vacinas, que é a vacina da Oxford, que está sendo avaliada agora em parceria com a AstraZeneca em alguns países do mundo, e em particular no Reino Unido e no Brasil. Para essa participação, é claro que precisa existir a infraestrutura, o know-how, né, laboratórios, equipe de epidemiologistas com competência para conduzir um ensaio clínico. A gente está falando de 2.000 participantes aqui no Brasil, é um número grande de participantes, precisa de uma logística e um conhecimento para se fazer esse tipo de estudo. E também precisa, na verdade é importante que o ensaio clínico ocorra num local em que haja a transmissão do vírus, porque o ensaio clínico exatamente tem esse objetivo, você comparar um grupo de pessoas que recebe a vacina com outro grupo de pessoas que não recebe a vacina, ou recebe um placebo, ou recebe uma outra vacina convencional do esquema de vacinação, e você acompanha esses dois grupos ao longo do tempo para avaliar a produção de anticorpos, proteção contra a doença, e compara as taxas de infecção e doença entre os dois grupos. É isso que vai gerar, então, a medida de eficácia da vacina. Então, de fato, é importante que os estudos sejam realizados em um local que esteja ocorrendo a transmissão da doença, porque permite
que esse segmento e a conclusão do estudo seja realizada em um tempo mais curto, onde de fato ocorra a doença. E que tipo de monitoramento, acompanhamento que a OMS, esse grupo da OMS faz com relação aos testes que estão sendo realizados no Brasil? Então, nós temos um contato direto com os grupos de pesquisa e a gente também avalia estudos e publicações científicas dos grupos de pesquisa para avaliar todos os resultados do ponto de vista de eficácia, imunogenicidade, segurança, comparar também entre os diversos estudos os esquemas de vacinação, as doses, os grupos de população, grupos de idade, outros grupos de população vulnerável que participam ou não dos estudos, para a gente ter esse monitoramento que é importante para definição de estratégias de orientação de estratégias e políticas de vacinação, que é o nosso papel enquanto grupo desse comitê. Até escutando a sua descrição, a gente vê que realmente é um processo muito longo até para poder chegar a um resultado que se deseja, né? Assim, eficaz e seguro para as pessoas. A gente até recebeu aqui no Cidadania o professor Akira Roma, da Fiocruz, né, da Biomanguinhos, ele explicou todo esse processo para a gente. Agora, recentemente, o médico do governo dos Estados Unidos, que está orientando lá, o Anthony Fauci, falou que a vacina vai estar disponível ainda esse ano. É possível isso? É um pouco otimista demais. Obviamente, a gente trabalha com um cenário otimista, pensando que se todas as etapas dos ensaios clínicos atualmente iniciados derem certo, de fato, até o final do ano, a gente pode ter uma vacina que termine o ensaio clínico com um resultado positivo. Isso quer dizer que o ensaio clínico esteja completo e sugere que a vacina, então, é eficaz e segura. Mas depois disso, ainda existe uma série de outras etapas que demoram mais um tempinho. A gente está falando de ampliar a escala de produção de uma vacina para bilhões de doses. Existe todo o processo regulatório, essa vacina ela precisa ser registrada, licenciada, seguindo padrões internacionais e também em cada país específicos em relação ao que é exigido para esse licenciamento e uso da vacina. Depois tem todo o processo de distribuição da vacina e preparação dos países para receber, distribuir e administrar a vacina. São questões bastante operacionais, mas muito importantes, necessárias, e isso leva um tempinho depois também. Então, a gente de maneira assim, um otimismo realista, a gente está trabalhando num cenário, se tudo der certo, de primeiro trimestre de 2021, março, abril. Aí já com todos os testes, toda a segurança, todas as garantias. Isso. Mas essa previsão é para o mundo inteiro? Para todos os países? Então, isso é outra coisa que está se trabalhando de maneira muito intensa e articulada, é uma colaboração e uma cooperação internacional no sentido de se garantir o acesso equitativo à vacina por parte de todos os países. Várias iniciativas e várias atividades nesse sentido já estão em andamento. Existe uma iniciativa coordenada pela Organização Mundial da Saúde, chama ACT, que é ACT, é um acelerador, uma iniciativa para acelerar o acesso a tecnologias para a Covid. E ela é coordenada pela Organização Mundial da Saúde, mas tem um apoio e um financiamento importante de filantropias, de governos, alguns governos, e tem a participação também do setor produtivo, especificamente de vacinas. Existe agora recente também, existe um financiamento, um levantamento de recursos através da Cúpula Global de Vacinas, que ocorreu dia 6 de junho agora no Reino Unido, com um levantamento de recursos importante para financiar a produção de vacinas para países de renda baixa, de baixa renda, 350 milhões de doses de vacina, especificamente essa da Oxford, que é a que iniciou esse estudo clínico agora e que está contando com a participação do Brasil nessa fase 3 do estudo clínico.
E existe também um financiamento para a transferência de tecnologia. Então, essa vacina da Oxford, por exemplo, ela fez um acordo de transferência de tecnologia com uma produtora de vacina emergente, né? A gente chama a rede de produtores emergentes de vacina, que são indústrias de produção de vacina localizados em países em desenvolvimento. Butantan é uma delas, Biomanguinhos é outra delas. Esse acordo foi feito com a Serum, chama Serum Institute of India, que é uma produtora indiana, e eles têm um compromisso, então, de receber essa tecnologia transferida da Oxford e da AstraZeneca, produzir 1 bilhão de doses de vacina para países em desenvolvimento e de baixa renda. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui, em particular, para essa vacina, que já está entrando em fase 3, mas esse processo está sendo feito de maneira articulada nesse sentido, né, para outras vacinas também, no sentido de garantir o acesso, que é sempre uma preocupação importante nesse momento que a gente vive, né? Porque cada uma dessas pesquisas, ela tem uma metodologia, um tipo de vacina, e aí para cada uma delas vai ser necessário um acordo específico. Então, cada uma delas tem tecnologia, existem várias tecnologias de produção diferentes, em geral são 4 as maiores, assim, os grupos mais amplos de plataformas tecnológicas possíveis. E aí cada desenvolvedor, né, grupo de pesquisa, em geral tem uma parceria com um produtor, né, uma empresa que vai então produzir. Então geralmente existe uma parceria público-privada, ou às vezes são institutos governamentais que fazem os dois, né, principalmente os institutos chineses, tem empresas que estão trabalhando com institutos de governo. Nos Estados Unidos também a Moderna, por exemplo, está trabalhando com o NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde do governo americano. Então existe já essas parcerias, mas existem iniciativas mais amplas, governamentais e internacionais, que trabalham apoiando várias dessas parcerias, mas cada uma é uma vacina diferente e implica numa produção específica, com uma tecnologia específica, e um acordo de transferência de tecnologia, um financiamento para a produção e ampliar a capacidade produtiva específica. Então, de fato, é um cenário complexo, mas que, assim, de maneira otimista, de fato existe uma colaboração importante, uma preocupação nesse sentido, coordenada aí pelas organizações internacionais e com apoio internacional grande, principalmente de filantropias, de instituições internacionais de alguns países, principalmente os países europeus. A OMS já disse que esse vírus deve se tornar endêmico. Isso significa que ele veio para ficar? Existe evidências recentes e assim até o estudo dos coronavírus em sua transmissão entre os humanos, né? Porque existem vários tipos de coronavírus, esse é um novo deles. Que sugerem que, de fato, esse vírus veio para ficar. Ele, do ponto de vista de adaptação, ele é muito bem adaptado aos humanos. E assim como, por exemplo, a última pandemia da influenza, né, o H1N1, o vírus foi introduzido, passa a se transmitir de maneira continuada entre os humanos e continua. Então, hoje em dia, por exemplo, a todo ano, na vacina contra a gripe, né, a gente tem o componente do subtipo H1N1, que é dos 3 subtipos que compõem a vacina. Então, ele ainda está circulando, ele veio para ficar. Da mesma forma, se acredita que o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid, é um vírus bastante adaptado ao ser humano e que ele deve permanecer circulando entre nós por alguns anos. Os vírus, eles têm uma capacidade de transformação, né? Assim, o próprio SARS-CoV-2, né? Parece que esse que está aqui na América do Sul, ele já se transformou, não se tornou mais perigoso, mas ele está se adaptando, ele é mais fácil de transmitir, né? Como que a vacina consegue acompanhar essas mutações que o vírus vai promovendo?
Então, esse é um ponto muito importante. Na verdade, os vírus, todo ser vivo, né, ocorrem mutações na sua replicação. Os vírus de RNA, que é o caso do SARS-CoV, dos coronavírus, é um composto, o material genético é o RNA, ele é mais passível de mutações ainda, e de fato a gente vê mutações ao longo do tempo. Por sorte, o SARS-CoV-2 ele sofre menos mutações do que outros vírus, por exemplo, da influenza, que também é um vírus de RNA. E do ponto de vista de vacina, a indução da produção de anticorpos, que é estimulada por uma vacina, produz anticorpos que eles são efetivos contra todos os tipos os subtipos, né, vamos dizer assim, com as pequenas mutações de vírus que estão circulando. Então, não se acredita que será necessário vacinas diferentes em função dessas pequenas mutações. Então, provavelmente não vai ser como ocorre com a gripe, por exemplo, que todo ano tem uma vacina nova. A perspectiva não é essa. A perspectiva não é de se precisar de vacinas diferentes em função do vírus ser diferente, mas existe uma outra preocupação, que a gente ainda não tem resposta para isso, que é quanto tempo dura a imunidade. Né, quanto tempo que o anticorpo produzido em função de uma vacina, né, produzido em função do estímulo de uma vacina, perdura no organismo e confere proteção, que é a duração da proteção de uma vacina. Isso é uma das coisas que a gente está avaliando, os estudos estão avaliando. Não se tem certeza ainda desse tempo. Né? Então, se ele confere proteção por 2 anos, talvez sim precisa de uma nova vacina em 2 anos. Dependendo da tecnologia utilizada também, existem tecnologias que pressupõem a necessidade de uma segunda dose para aumentar a capacidade de produção de anticorpos. Existem outras tecnologias que com uma dose só já estimula a capacidade de produção de anticorpos suficiente. Então, são vários aspectos importantes que a gente está acompanhando e que os estudos vão poder mostrar com mais clareza. E quando se chegar uma vacina e forem realizadas as campanhas, qual é o objetivo? Como funciona esse conceito da imunização de rebanho, né, que se chama, assim, qual a porcentagem da população tem que estar imunizada para se conter essa disseminação da doença? Então, isso é outra coisa que é um dos termos de referência do nosso grupo. A gente vai avaliar e está avaliando, e a gente avalia através de modelos exatamente esse tipo de pergunta. E a gente não tem a resposta ainda. Na verdade, a questão da imunidade de rebanho, ela depende da transmissibilidade da doença, mas ela depende também da eficácia da vacina. Então, para a gente indicar o quantos % da população precisa ser vacinada, a gente precisa ter algumas informações epidemiológicas e dos ensaios clínicos adicionais para poder orientar as estratégias de vacinação nesse sentido. Ainda não temos a resposta, mas espero que em breve tenhamos. Então, essa orientação vai depender de qual tipo de vacina, como é a vacina, para poder fazer esse cálculo. Sim. E, enquanto isso, né, a orientação mais eficaz continua sendo mesmo o distanciamento social, quem puder ficar em casa, ter menos contato possível com outras pessoas. Na verdade, existe um pilar de 3 medidas principais para contenção e mitigação de uma doença como o Covid, que é uma doença de transmissão respiratória, para a qual a gente ainda não tem um tratamento específico e uma proteção como uma vacina específica. Então, é a detecção rápida dos casos, através da detecção dos sintomáticos, testagem e isolamento deles, o rastreamento dos contatos, que é uma das atividades muito importantes também, e que é muito difícil de se fazer, mas precisa ser priorizada e precisa ser lembrada. E, em particular, para o Covid, a gente tem uma situação que existe uma possibilidade
existe já comprovada, né, existe essa transmissão antes do desenvolvimento dos sintomas. Então, isso torna um pouco mais difícil a prevenção e a interrupção da transmissão. Por isso que essa busca de contatos é tão importante. Então, assim, todo mundo que teve contato de risco durante o período de transmissibilidade da doença com um caso, precisa ser identificado, também colocado em isolamento e testado depois de alguns dias para avaliar se está com a infecção ou não. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, o distanciamento social. Então, na medida do possível, isso varia também em função da situação epidemiológica de cada estado, de cada local do Brasil, né? Mas é importante se manter o distanciamento social para tentar minimizar a oportunidade de contatos entre as pessoas e, portanto, pessoas que podem estar transmitindo na comunidade para suscetíveis. E com esses 3 estratégias combinadas, a gente, de fato, consegue, de maneira muito mais efetiva, minimizar a transmissão, e enquanto a gente não tem uma estratégia específica para prevenir e para tratar essa doença. Nos testes que estão sendo realizados aqui no Brasil, tem uma porcentagem da população que tem resultado positivo, está chegando a quase 30%, enquanto que mundialmente é por volta de 5%. Isso é um indicativo de que tem muito mais gente contaminada do que a gente sabe? Não. Na verdade, essa é uma pergunta importante, mas difícil, porque mundialmente isso varia muito. Esse número de 5% também tem lugares que chegou a 30%, tem lugares que é 15%, tem lugares que é 2%, e isso varia muito em função de vários outros aspectos, que é a densidade populacional, o tamanho do local, o quanto que foi implementado e oportunamente ou não e com qual rigidez as medidas de distanciamento social, a capacidade de diagnóstico e isolamento de casos e contatos. Então, isso vai ser resultado e ocorre em função de todos esses aspectos. No Brasil, os estudos atuais de prevalência, né, que estão sendo realizados, eles demonstram que a epidemia ainda está num processo crescente, principalmente agora no interior, principalmente nos outros estados, São Paulo também, mas no interior de São Paulo e principalmente na maioria dos estados que teve um início um pouquinho mais tardio. E agora tem alguns locais, São Paulo acabou de fazer um novo estudo de prevalência, que indicou aí uma prevalência ao redor, né, do município para 10%, variando aí, chegando em alguns lugares com uma prevalência mais alta e outros com prevalência mais baixa, e em alguns locais essa prevalência ainda está em torno aí de 2%, por exemplo. Então, existe uma variabilidade muito grande, e por isso que eu digo, cada cenário epidemiológico de cada local tem que ser considerado para orientar as medidas e estruturar a estratégia de enfrentamento daqui para frente da pandemia. E enquanto, então, não se chegar a essa vacina, as medidas vão continuar sendo essas, né? As pessoas que estão isoladas, elas não estão desenvolvendo anticorpos, né? Então, assim, na hora que elas saírem, se elas entrarem em contato, elas podem desenvolver a doença. Então, sim, mas assim, como já aconteceu em outros países, e é natural, em função da dinâmica de transmissão da doença, de qualquer doença infecciosa, ela ocorre em curva mesmo. Então, existe um período ascendente com o aumento do número de casos e de infecções, lembrando que os casos, eles representam uma parte das infecções, porque a gente tem aí em torno de 75%, 80% das infecções que ou são oligossintomáticas, né, com poucos sintomas, ou mesmo sem sintomas, dependendo principalmente do grupo etário e da situação do indivíduo, em geral, o número que a gente capta de casos é um número de pessoas que têm mais sintomas, então é uma proporção que varia aí entre 10%, 15%, às vezes 20%
das infecções que de fato ocorrem. Então, depois que ocorre esse pico, né, o aumento do número de casos, naturalmente ele tende a descer. Por quê? Porque existe um acúmulo grande de pessoas que já tiveram infecção, e aí a capacidade de transmissão da doença entre a população, ela vai diminuindo, é o chamado R, né, que é o número de infecções secundárias que uma pessoa gera. Se esse R chega abaixo de 1, a tendência da epidemia é morrer, ela vai diminuindo na população. Então, isso já aconteceu em vários outros países. No Brasil, a gente ainda está na fase ascendente da curva, então isso não aconteceu ainda, mas vai acontecer, né, em algum momento, e isso varia de estado para estado. E o que a gente está trabalhando agora é com a previsão do pós. Então, em função do fato de muitas das pessoas ainda estarem suscetíveis, existe uma expectativa que sim, vai ocorrer uma segunda onda mais para frente. Quando ela vai ocorrer, de que forma ela vai ocorrer, ainda não se sabe. Então, ainda a gente tem muitas lacunas no conhecimento dessa doença que são importantes e que estão sendo avaliadas e que vão ajudar o planejamento desses próximos 6 meses, 8 meses, até de fato a gente ter uma vacina ou ter alguma outra estratégia preventiva eficaz. Professora Cristiana, nós vamos continuar acompanhando aí o trabalho de vocês, então, e torcendo para esse desenvolvimento aí da vacina com eficácia e segurança quanto mais rápido for possível, né? Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui na sua participação aqui no programa Cidadania. Eu que agradeço e estamos todos torcendo e trabalhando juntos nesse sentido. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível para download ou para encaminhamento no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. E se você tiver alguma sugestão, mande um e-mail para ouvidoria@senado.leg.br/TV. Obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania.